Pronto. Estamos ao vivo? Manda pra Betânia. Betânia entrou? Você tá vendo ali se ela entrou? Não. Vou esperar um pouquinho. Deixa eu ver se a Betânia falou alguma coisa aqui. Ei, Daiane. Ei, Sol, saudades de você. Vamos esperar só um pouquinho que a Betânia deve voltar. Né? Uhum. Também quero café. Aqui. Gente, cafezinho da tarde? Beijo, Sol, saudades. Consciência Autismo entrou novamente. Vamos. Betânia, você consegue pedir para entrar? Será que é aqui? Não. Aqui, né? Dois bonequinhos. Então, Convidados. aí. Que a gente não tá vendo Betânia. Betânia está vendo a gente? Betânia acabou de entrar agora. Aí. Aê! A luz voltou. Entendeu? Acendi incêndio. Mas Tatiana sendo Tatiana, né? Eu inaugurando meu Diversitate aqui, alguma coisa tinha que acontecer, entendeu? Ai, mas eu fui lá, busquei café. a gente também. Então, gente, nós vamos começar de novo. Então, na realidade, né, eu estou hoje aqui inaugurando meu Diversitate, a gente vai ter vários assuntos interessantes aqui. E eu não podia deixar, né, de inaugurar com essas duas que são minhas parceiras, né, que nós temos uma caminhada muito bacana juntas. Nós somos ativistas das causas das pessoas com autismo. Nós criamos o Grupo Consciência e Autismo. Nós começamos, né, o Mãe Conta a Nossa História, o projeto muito bacana, onde nós fizemos curso com o Paulinho do Boi e fizemos um teatro, né? E contando 3 histórias. Então, somos e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder, né, da gente poder contar um pouquinho dessa história. Então, a gente vai começar de novo. Começa, né, Andresa, novamente falando. Então, eu, Andresa, tenho o Matheus, que é autista, 16 anos. A Tati tem a Sofia e a Júlia, que estão com 15 anos hoje. E o Rafael da Betânia, a Betânia tem o Rafael e a Luísa. O Rafael está com 16 anos. E nós nos conhecemos aqui em Seven Lakes. Eu fui em Sete Lagoas. Verdade. Hoje Betânia não está mais conosco, né? Agora a Betânia mudou. Já e a gente está aqui no hashtag de volta, Betânia. Nós temos que fazer Consciência e Autismo Brasil agora, porque tem mãe que muda. Ótimo. Consciência e Autismo na estrada. Adorei. A gente pega um motorhome, né? Coloca os meninos e... Eu mudei para cá em final de 2014, finalzinho de 2014, e quando eu estava procurando escola para as meninas, aí me indicaram a Betânia. Olha, essa mãe vai ser seu suporte, ela pode te indicar em tudo. E foi dito e feito. De Sorocaba eu já ligava para ela, de manhã, de tarde, de noite, sem saber da rotina dela, que era uma loucura, a minha também. Mas, enfim, né?
e cheguei e fui realmente abraçada por elas, graças a Deus. E aí a gente tem uma historiazinha aí, né? As três. Isso. Então, nós fazíamos algumas reuniões em escolas, ou era uma escola, ou era uma paróquia, sempre tinha um lugarzinho que nos recebia, né, com muito carinho, aos finais de semana. Então, era um grupo pequenininho de pais, e aí nós colocávamos algumas ideias, algumas propostas, tinha temas que nós íamos discutindo, e aí daí que surgiu, né, esse grupo Consciência e Autismo. E ele foi, o objetivo na época era justamente a troca de informação. Opa, caiu. Estamos vivos. Como diz o Faustão, né? Ao vivo. Olha, gente. Olha! Bom, e foi história, né? Ao vivo, sem pauta. Coelhinho nos acompanhando aqui, de pertinho. Então, gente, esse era o objetivo do grupo, né? A conscientização. Por isso que veio esse nome, Consciência e Autismo. E daí veio o grupo de WhatsApp, que hoje tem bastante gente, não só de Lagoas, mas algumas pessoas de fora também. E nesse meio tempo, nós três fomos criando uma afinidade maior, porque a gente sabe que as pessoas chegam, algumas passam e algumas ficam, né? E eu acho que essa foi o nosso diferencial. Por isso que até mesmo, Betânia, acho que tem 2 anos que você mudou, Betânia? Tem. 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. E a gente não perde o contato. Então, assim, porque o que a gente criou, a nossa história, assim, essa caminhada, foi muito bacana. A gente chorou muito, mas a gente riu muito também. A gente nunca chora, né? Chora até dificuldade. Eu queria que você falasse um pouquinho, Betânia. É bem diferente aqui, desde que a cidade que eu moro atualmente, reconhecer, ver o movimento, mesmo estando no mesmo estado, o movimento autista, né, diferente, a forma como eles se organizam. Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas a gente dividiu as nossas atividades e cada uma era muito importante. Igual a Andresa falou, as reuniões presenciais, elas construíam vínculos, porque a presença é muito importante, estar ali é outro clima, né? Nossa reunião presencial, ela é diferente. O grupo de WhatsApp, ele é muito prático, ele é muito útil e muito prático. Todo mundo se comunica com velocidade sobre tudo, medicação, transporte, escola, é instantâneo. Gente, o que está acontecendo agora? Tal, todo mundo, né, consegue resolver, às vezes, questões assim de saber qual farmácia está tendo uma medicação naquele dia, né? Que uma medicação tem falta. E rapidamente o grupo se movimenta e aparece a informação. Então, a utilidade e a praticidade do grupo é importante. Só que o grupo presencial, o vínculo de amizade, a escuta, a empatia, aquele momento que quantas vezes nós ouvimos histórias, né, de pessoas que acabaram de receber o diagnóstico. E assim, a gente ficava ali quase que às vezes, né, um tempão, quase 30 minutos, 1 hora, ouvindo aquela mãe. E era muito bonito, criava assim, né, assim, uma relação diferente, porque era um olho no olho ali, né? Era muito, muito bacana. Só que, ao mesmo tempo... É um fortalecimento. Isso mesmo. Ao mesmo tempo, a gente era carente também. Eu tô com um pouco de atraso, aí de vez em quando eu fico tentando me organizar aqui. A falta de conteúdo ainda, estava se construindo muito conteúdo em relação ao autismo. Então, as palestras naquele período, 2014, 2015, elas eram muito importantes para a formação, né, das pessoas. E nas nossas palestras iam tanto profissionais como estudantes, familiares, simpatizantes da causa, né? E ali, eu tenho certeza que naqueles cafés que as pessoas estavam conversando,
surgiam projetos nas clínicas, ideias novas, né? E assim, como a Andresa falou, nós organizávamos desde o café, corria, arrumava tudo, né? Assim, a gente trabalhava de ponta a ponta nesses eventos, assim, do certificado, né, ao café, e era muito prazeroso, a gente sempre fez com muito amor e com muita alegria, porque nós três sempre divertimos nos bastidores, né, trabalhamos e divertimos bastante. Eu fico super emocionada. Eu pegava o palestrante pelo colarinho e falava, você pode ir fazer uma palestra lá em Sete Lagoas? É. Não temos dinheiro, temos simpatia. Isso mesmo. Só no carisma, só no carisma. Exatamente. Então, assim, eram momentos, e nós fizemos vários, né? Nós temos acho, 3 ou 4 simpósios, as palestras, né? Que a gente tinha um convidado. E a gente sempre foram eventos que quem assim trabalhava com a gente sempre gostava, porque a gente sempre deixava o ambiente muito organizado. Então nós tínhamos parceiros assim muito bons para as palestras, por causa assim realmente da qualidade que a gente fazia o possível, né? Sem orçamento, mas com qualidade, né? Paralela a isso, cada atividade nossa tinha um objetivo diferente. Aí a gente tinha as nossas, assim, o nosso trabalho também junto ao judiciário, que várias vezes Tatiana, Andrés e eu, por assim, por escola, por questões de leis, assim, que precisavam, né, que as pessoas tomassem conhecimento das prioridades, né, para estacionamento, para vaga preferencial, né, e para as filas, que ainda era leis recentes no estado de Minas. E nós estávamos lá fazendo reuniões com eles, sempre estávamos assim, buscando diálogo com o judiciário. O executivo também, assim, a gente tentava, o executivo, a gente sempre chegava por último no executivo, passava muito mais pelo legislativo, né? A gente sempre buscou muita audiência pública, nós estávamos sempre firmes nas audiências públicas, tentando fazer o uso da palavra da melhor forma possível, né? Sim, são tantas histórias, né? Tantas histórias assim, a gente levando as cartilhas. Porque é impressionante assim o que eu vejo dessa força que a gente ainda consegue, que a gente consegue ter pelos outros, né? Que quem vê a gente aqui agora, 3 horas da tarde, tomando café e fazendo uma live, não tem noção do corre que foi para estar aqui essa hora. Foi acordar de manhã, levar menino na escola, voltar, arrumar casa, fazer almoço, buscar menino na escola, levar menino para EE, ainda tive tempo de ir no médico e chegar correndo. A Andresa tá chegando em casa, corre, assim, com os 3 lá dentro de casa, sabe-se lá. Não tá. Então, assim, de todos a fazerem, todos, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Hoje, principalmente, eu sendo mãe solo, a minha correria do dia a dia ela é muito grande. Mas a gente consegue ir numa reunião ali para tentar um benefício, a gente dá apoio para pais que ligam para a gente, às vezes, 10 horas da noite, para pedir um conselho, ou para algum benefício que foi negado, para que a gente possa encaminhar. E a gente está sempre com um sorriso no rosto e está sempre bem. Eu acho sempre que é muito exagero, né? Não, a gente tem o direito também de não estar bem. Isso faz parte. E isso é uma coisa muito interessante, porque há pouco tempo eu não estava bem e as pessoas não davam conta disso. Não, como assim? Você não está bem? Não existe essa possibilidade. Assim, eu disfarço bem. Então, tipo assim, para as pessoas, porque eu sempre fui uma pessoa muito feliz, muito alegre, todo mundo me vê, né, no meu corre e feliz. E quando você não está bem, a pessoa fala, não, mas você não está... Não, você não pode não estar com um sorriso no rosto, né? A gente tem essas questões. Isso é muito importante, essas questões que você está colocando, porque não existe essa guerreira que não se fere, né?
Não existe, né, essa mulher, né, que assim, que é só guerreiro o tempo todo e não se fere na luta. Então, eu acho que é muito importante colocar isso que você está colocando, porque eu ouvia dentro da Câmara dos Vereadores, não, vocês têm que ficar aqui o tempo todo, vocês têm que continuar vindo. Eu falava, será que ele não pensa que eu tenho outras coisas também para fazer, que eu não posso ficar aqui todo dia? Ele não sabe a dificuldade que foi para mim estar aqui hoje. Então, às vezes, eles não compreendem que, assim, foi muito, com muita gente. Hoje, 8 horas da manhã, eu estava em reunião com a psicóloga. Então, que você falou, na correria o dia todo, para a gente ainda estar lá na Câmara dos Vereadores, ainda estar procurando, levando documento, né, apresentando cartilhas, leis, fazendo o que a gente podia para levar para eles a nossa condição, porque cada grupo faz isso, né, de apresentar. Porque eles lidam com várias pautas, né? Então a gente tem que fazer o possível, e a gente sempre fez o possível para mostrar o melhor que a gente podia para eles sobre todo o quadro, como que é a vivência das famílias, né? A gente pedia e procurava ajudar, a gente não só pedia, mas a gente estava sempre ali, assim, à disposição para ajudar. Então, uma coisa... Não, pode. Pode falar. Não, eu falo que uma coisa muito importante que a gente sempre fez, que ainda a nossa sociedade é muito carente, é da própria conscientização. A nossa sociedade, ela é uma sociedade muito carente de informação. As escolas públicas que eu vou, que eles me pedem para ir lá falar um pouco de autismo, eu sempre vou. E eu vejo que os alunos não sabem. Outro dia, uma professora me perguntou se qualquer nível de autismo tem direito a professor de apoio. Então, nós temos uma sociedade diversa, que a sociedade ainda não entendeu isso. Isso é muito difícil da sociedade entender. Eu sempre conto que eu falo que a gente trabalha com a conscientização porque a gente passa por isso todos os dias. Você passa por isso todos os dias, eu passo. Outro dia eu passei por 2 vezes seguidas. Eu fui num aniversário e a Júlia estava numa pista de dança, ela estava dançando e chegou um menino que tinha uns 7, 8 anos, assim, mais ou menos, ele foi dançar com ela, era um aniversário dos amigos delas. E o pai foi lá e tirou o menino de perto da Júlia. Pediu que ele sentasse na mesa com ele. Aí eu falei, deixa eu me organizar, vamos à missa. Aí acordei no outro dia de manhã e falei, vamos à missa. A Júlia, com a sua estereotipia de correr de um lado para o outro, né? E deu uma corridinha dentro da igreja. A menina correu, sentou no colo da mãe. A mãe foi e abraçou ela contra a Júlia. Aí, esse dia, meu travesseiro viu água. Então, assim, são 2 coisas que você passa um dia seguido do outro. Então, quando eu falo de conscientizar, é isso, que as pessoas não têm esse trabalho todo que a gente faz, é para que os pais não passem por isso. E essa questão que a Tati falou, e a gente volta um pouquinho, porque os nossos já estão um pouquinho maior, teve gente que, né, igual o Eduardo, né, que o Alexandre já está enorme, já está um rapaz, então assim, a gente viveu uma época, estamos vivendo, em que nós pegamos o autismo no início da informação, junto com a tecnologia, que eu acho que facilitou um pouco, porque aí a gente já teve mais acesso a essa informação, que às vezes era só através dos livros, ou através de uma consulta, ou através de alguma capacitação. E hoje não, hoje a gente já tem a tecnologia a nosso favor. Você vai, né, em várias redes sociais e consegue se informar. Mas a questão do vivenciar, eu acho que o papel da família ele é muito importante, porque a conscientização começa dentro da família. Então, por isso que a família
ela precisa estar sempre informada, bem informada dos seus direitos, de todo esse aparato que existe e que ela consiga estar fortalecida para passar isso para frente. Porque tem dia que a gente não vai estar bem, né? Sim. E tem dia que a gente vai... Sumiu para mim aqui. Não estou ouvindo. E aí, gente, voltou. E aí, e aí a gente vê isso hoje também, assim, lógico que a gente teve os nossos momentos mas a gente, o que me fortalecia, né, nessa questão? Diagnóstico, todo mundo é aquele luta, tá, mas aí quando eu ia numa terapia, às vezes eu via uma outra mãe que estava numa situação muito mais delicada do que a minha, e essa mãe ali, ainda com um sorriso, ainda não, eu me dou o direito de deixar a peteca cair. Né? Nem que a gente chora lá no travesseiro à noite, não quero nem saber, mas aqui é o daqui para frente. É o prognóstico que a gente tem que se preocupar, né? Que a gente fala, tá, daqui para frente, como é que vai ser? E hoje a gente ainda vê isso no grupo, e ainda a gente sabe que tem aqueles que às vezes tem mais discernimento de falar, de pedir, tem aqueles que ficam mais quietos, que às vezes não tem aquele, né? Ainda não conseguiu colocar para fora tudo aquilo que está incomodando, e a gente ainda consegue fazer dia 8, aproveitando para quem está aí, dia 8, amanhã. Que horas que é a reunião? Vai ter reunião de pais com consciência e autismo. Que horas? Às 14 horas. Às 14 horas. Então amanhã tem mães que vão vir e tem aquelas que não vão conseguir vir. Ele tem com quem deixar o filho. Porque, né? Então, assim, são e muitas pessoas, e muitas perguntam, né? Mas a gente não pode levar os filhos. A gente fala, gente, esse momento é nosso. Não? É o momento da mãe estar ali, da mãe poder desabafar, da mãe poder falar o que ela está sentindo. Que é esse acolhimento que a gente faz. Uma coisa que eu acho muito diferente de quando a gente criou o grupo para hoje, porque o grupo ele era menor. Então, quando você tem um grupo menor, você consegue, dentro do grupo, acolher mais esses pais, né? Então, a gente tinha muita... dentro do próprio grupo de WhatsApp, ou que não fosse uma reclamação, mas olha, está acontecendo isso com meu filho na escola, aconteceu isso com o médico, e ali a gente conseguia orientar e passar muita informação. Hoje o grupo ele é muito grande. Então, às vezes, hoje o que a gente pede é o seguinte, evitem colocar nomes. Porque, às vezes, uma mãe coloca uma reclamação, coisas que já aconteceram, coloca o nome do profissional e outra pessoa printa essa conversa e leva para esse profissional. Então, hoje, como o grupo é muito grande, a gente não consegue mais dar aquele suporte, Betânia, que a gente dava lá no início, né, Andresa? Então, muitas vezes, agora, os pais me ligam ou me chamam no pessoal para falar alguma coisa que esteja acontecendo. Não fala mais no grupo. Então, o grupo acaba sendo assuntos variados, né? Sempre que eu vou adicionar alguém, eu falo, ó, se precisar de alguma coisa, pode me chamar no particular ou chamar na empresa, porque aí fica mais fácil de auxiliar, não expõe as pessoas, né? Isso era uma preocupação, não sempre foi uma preocupação nossa, porque a gente falava assim, não vamos manter um grupo só de pais e familiares, justamente porque a gente sabia que para que os pais ficassem mais à vontade para conversar. Só que é o que você falou, né? O grupo cresceu e hoje em dia sai mesmo, a informação sai do grupo. Isso acontece em outros grupos que eu estou, de passar a conversa do que aconteceu dentro do grupo para o profissional e realmente gera muito constrangimento, tem consequências, né? Mas, assim, eu lembro também, quando vocês
falam, eu lembro de uma coisa que é importante. A gente fala muito dentro da nossa bolha do autismo. E é importante sair para fora dessa bolha, né? Porque a gente vive numa bolha, acho que todo mundo já sabe. Às vezes eu penso, não vou falar nada de autismo, porque todo mundo que eu conheço sabe. Mas isso é um engano. É um engano, porque muitas vezes, se você for perguntar para pessoas que são conhecidas suas, que eu já fiz isso recentemente, a pessoa falou para mim, fez perguntas muito interessantes para mim, assim, sabe? Porque realmente a pessoa que é uma pessoa que eu conheço bem, ela não sabia nada, sabe, a respeito de autismo. E a gente, às vezes, conversa muito dentro da nossa bolha, dentro desse nosso mundinho, em que a gente, né, tem várias, assim, questões que são até um vocabulário peculiar nosso, a gente tem subdivisões dentro dos grupos nacionais de autismo, dos grupos até internacionais, cada tem divisões de como compreende o autismo, mas para quem está de fora, eles acham que é uma massa homogênea. Autista é tudo igual quase para eles, né? Eles não entendem tantas diferenças que tem. Então, eu acho muito importante esse trabalho de palestra fora, nas escolas, né? Falar com outros em outros lugares. Oi? Você está conseguindo ler os comentários? Não. Eu também não estou conseguindo ler, não. Deixa eu ver aqui. Depois é bom a gente... Não, aceita. Nossa. Espera aí. Andressa foi mexer aqui. É a tecnologia, adoro aprender, mas... É porque a gente estava querendo ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Quais os maiores desafios da maternidade atípica? Quem começa? Os outros. Nossa. Andressa sem filtro. Mas gente, não é o outro, gente. O outro é complicado. A gente sabe da gente, né? Mas é igual a Betânia falou, essa questão, que às vezes a gente sabe pra gente, a gente não sabe no meu caso, né? Às vezes eu não sei como a gente tem essa ilusão de que o outro sabe e de que tem aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de bom senso e tem aquelas que não têm tanto bom senso ou que são muito fechadas ou que não querem, né? E aí, esse café com diversidade, é por causa disso, dessa diversidade, nós, como mães atípicas, a gente já tem uma tendência maior à aceitação, ao respeito pelas diferenças. E a gente, eu acho que o maior desafio é esse, né? É passar isso para as outras pessoas, essa questão da sobrecarga que a gente tem de tarefas, a sobrecarga de terapias, a sobrecarga emocional, a gente ainda não tem. É só o Matheus? Não, eu tenho o Marcelo, eu tenho o Gilmar, a gente tem as nossas outras demandas, né? Além do filho com autismo, que é uma demanda um pouco mais exigente. Né? Então, assim, a gente tenta, no nosso caso, a gente tenta seguir nossa vida, né, o mais natural possível. A gente não conseguimos. Eu acho que não conseguimos, mas a minha preocupação hoje com o Matheus é a qualidade de vida. Eu preocupo, e se ele está com a qualidade de vida bacana, tá menos estereotipia, menos crises, menos, né, menos estresse. Então, para mim, hoje é a qualidade de vida que eu me preocupo muito em relação a eu acho que o meu maior desafio na maternidade atípica é o medo de morrer. Eu sempre falo isso. Eu falo, é o medo de morrer. E aí? É como se a mãe não tivesse o direito de morrer, né? Porque eu falo uma coisa, às vezes, as pessoas assustam quando eu falo, mas os nossos filhos, quando eles chegam na adolescência, eles são esquecidos. A gente não tem políticas públicas para adolescentes autistas. Então, e a gente tem
a gente tem toda uma estrutura, né? Você monta, você fala, eu tenho toda uma rotina. Hoje, 9 horas da noite, eu estou apagada com o Júlio e Sofia, porque a nossa rotina começa às 6 horas da manhã. Aqui em casa tem a rotina, eu queria ver se a Sofia tá aí assistindo, gente, mas eu não consegui ver, não. Porque ver se ela me... Hoje, porque aqui em casa, Eu só consegui para mim. Nossa, tem muito comentário. Ai, Esse foi o... desculpa, gente, a gente não conseguiu ver os comentários todos. Mas, por exemplo, aqui em casa, né, a questão de tela é de 17 a 19. Então, a gente segue toda uma rotina. Então, isso para elas, a Betânia sumiu? Não, eu tô aqui. Não, é porque eu tô tentando ler os comentários aqui, pessoal. Mas assim, então eu acho que assim, esse trabalho do Consciência Autismo, de tentar levar informação para fora, mesmo que eu, ou Tati, ou Andressa tivesse que ir sozinha, a gente sempre buscou elaborar realmente assim, a gente buscava elaborar quais as causas, né? A gente, sabe, buscava sintomas, assim, a gente buscava, né, prevalência, saber falar um básico, né? A gente sempre buscou, né? E levava. A gente ia nas reuniões que a gente podia, nem que fosse sozinha. A gente tinha esse trabalho também dentro do Consciência e Autismo de estar fazendo, de estar indo nos lugares que a gente até chegou num ponto que eu lembro que Tatiana tinha passado também por um problema num hotel. Eu não sei se ela se lembra. Oxe. E aí ela trouxe para a gente essa questão. E a gente falou, nossa, gente, nós temos que conversar nós temos que abrir, né, essa discussão para outros ambientes, né, para orientar as pessoas, porque nossos filhos vão estar em, né, shopping, lojas, hotéis e vários ambientes, e era muito importante. Essa discussão foi lá em 2017, 2018, né? Hoje nós estamos aí a todo vapor, da mesma forma. É impressionante. Às vezes eu falo que lá atrás, quando eu tive o diagnóstico das meninas, eu falava que eu estava engatinhando. Aí hoje eu brinco, eu falo, gente, eu ainda estou rolando, eu não comecei a engatinhar ainda. Mas hoje, para você, qual é o seu maior desafio, Betânia, como mãe atípica? Eu vejo que eu considero o meu grande desafio na maternidade atípica a questão realmente da validação e da voz. Porque, às vezes, você demora muito para conseguir uma validação daquilo que você está falando. Você está falando, ó, me está acontecendo isso, né? E, assim, você não consegue ser validado nas suas ações, sabe? Pelas pessoas em volta. E, então, parece que, assim, você conhece seu filho, você busca uma voz, busca colocar aquela condição. E eu acho que, assim, ainda falta. O autismo, ele é diferente em cada casa, em cada um é diferente do outro. E eu ainda sinto muito isso, assim, a validação. Falta ainda essa validação de quando a gente se coloca como mãe, precisar de outras pessoas respaldarem muitas nossas falas, né? E a gente não sentir. E isso é importante, isso fere muito nossa autoestima, né? Nossa, como mãe, a gente é afetada no mercado de trabalho, a gente é afetada em muitas áreas da nossa vida. E até a voz, a nossa, né? A forma como a gente se comunica, acho que tudo isso também agrava, né, a nossa condição de ser protagonista da história, né, assim, a gente se colocar. E eu acho que isso tem que ser trabalhado, sabe? Fortalecimento, protagonismo tem que ser trabalhado. Porque vocês acabaram de falar, a gente é que fica com os meninos. Fecha a porta e somos nós que estamos lá, né? No dia a dia, buscando dialogar.
Então, assim, na pandemia, voltando às nossas atividades do grupo, na pandemia, a gente via no grupo de WhatsApp a necessidade dos pais de estar buscando microempresas, né, as suas empresas assim, domésticas ali, precisando divulgar seu trabalho, vender. E a gente viu que o Instagram estava indo muito por esse lado comercial. Foi aí que a gente falou, não, vamos deixar uma página lá no Instagram, para caso algum pai precise divulgar, né, nesse momento de pandemia. E foi aí que a gente também, assim, mesmo não tendo, né, assim, uma vivência, né, nessa área dentro do Instagram na época, na pandemia nós fomos lá e montamos a página também. E, assim, um dos trabalhos que eu mais gosto que a gente fez foi os contos biográficos, que vocês falaram no começo. Que eu acho que os contos biográficos, eles foram muito importantes, justamente, assim, para a gente falar da nossa própria história, né? Assim, eu acho que foi muito bonito. Eu acho que foi um momento, assim, para a gente... Oi? As nossas aulas eram deliciosas. A gente se divertia. Demais. Crianças, né? Nós três éramos 3 crianças, né? E aí, gente, o que a Betânia está falando aqui foi o projeto Mãe Conta a Nossa História, que está lá no YouTube. Quem ainda não viu, tem nós 3 lá, né, estreando. Gente, foi assim, pandemia, né? E aí? Pandemia teve de tudo, né? Teve de tudo. E nós tínhamos iniciado o projeto em fevereiro, com o Paulinho do Boi. Santo Paulinho. Isso. E aí esse projeto era o quê? A gente ia para o Quintal do Boi e aí fazia as aulas de conto. E aí, né? E assim, como até isso, né? O horário dele conosco era flexível. Por causa dos meninos. Por causa dos meninos. Então tinha aquela aula que era com o pessoal, né? E a nossa aula era à tardezinha, então a gente passava a tarde lá. E aí, desse projeto aí surgiu a culminância, que é o Mãe Conta a Nossa História. E aí a Betânia fala no Mãe Conta a Nossa História, lá no YouTube, fala do diagnóstico, né? Como que foi essa questão do diagnóstico. Gente, mas tá lindo, viu? Uma produção, um cenário... Uma produção que a gente estava arrasando, estava bonito. Só não leve em consideração o meu canto, porque eu cheguei lá e ele falou comigo, cante essa música, que eu nunca tinha escutado. Então não leve em consideração a desafinação, ok? Isso aí é um charme à parte. Tava ótimo. Gente, eu tenho que lembrar de uma história que eu sempre me lembro, que a gente tinha que contar. Paulinho colocava a gente, cada uma, toda semana a gente tinha que apresentar uma história. E nós não tínhamos tempo para preparar direito, mas a gente tinha. Eu lembro que uma vez eu peguei uma história tão improvisada e o Paulinho me olhava com aquela cara bem severa, tipo, eu não acredito que você tá com essa história improvisada. E a Andresa chorava de emoção. Eu falava, nossa, amigo que é amigo, né, Andresa? Eu ria demais. Eu falava assim, Andresa, não acredito. Andresa para fortalecer, né, Tatiana? Molhava como se, nossa, ficou ótimo. E o Paulinho olhava pensando assim, meu Deus. Eu aprendi a tocar festa no céu no violão. Vai haver festa no céu. Não. Eu não sei, nós 3. Medo. A gente treinava, né? Que a gente tinha tal data, assim, tinha uma semana para decorar e apresentar. E tinha que o Paulinho chamava, né? Tinha alguém lá. Aí ele botava sentado lá para assistir. Gente, travava, me dava um branco, eu não lembrava de nada. Aí eu falei, meu Deus, qual que é essa parte? Aí eu dava, né, uns pulinhos e tal. E o Paulo era muito exigente. Professor, assim, né? Aí a gente, era isso mesmo, Betânia. A gente olhava para a cara dele, a gente já sabia, nossa. Paulinho, se você assistir, você vai sentar aqui, tá? Na universidade. Já tô te avisando já. E ele a história dele da gente. E tinha o Rafa, gente, o Rafa era ótimo, né? O Rafa era que dava as ideias, né? Porque aí veio a pandemia, o que aconteceu? A gente já não podia mais encontrar. Então a gente fazia as aulas online, né? Aí o Rafa já entrou aí na jogada
E aí ele já começou, né? Ah, e aí, então vamos incrementar essa história aí. Nós escolhemos, né? No meio das histórias lá, escrevemos, né? Cada um escreveu a sua história, um conto. E aí enviamos para o Paulinho, ele deu uma lida e ele foi tirando algumas coisas, e o Rafa também incrementando, falando, eu acho que aqui tinha que colocar tal coisa, e aí ele já foi criando a ideia do cenário, do que poderia ser, o que a gente poderia colocar de instrumento, por isso que aí a Tati canta, eu tenho só aquele chocalhinho, né? O pandeiro, Betânia canta também, né? Então, canta, fala poesia, nós somos assim, né? Faz de tudo, né? E eu lembro que o Paulinho falou assim para mim, nossa, a pandemia fez muito bem para vocês, porque a gente aprontava demais no curso presencial. Aí no curso online tinha mais colegas, a gente fazia com vários colegas, né? Aí a gente pegou o nosso certificado de contadora de história. Foi muito bacana. E é uma forma que eu achei que, né, da diversidade, da gente mostrar o lado do autismo de uma forma mais lúdica, uma forma diferente, que chegasse para criança, para adulto, para idoso, para todos os públicos. Então, vale a pena assistir, quem for lá. Mãe, conta nossa história no YouTube. Então, assim, gente, a gente sempre tenta, né? A gente sempre tentou olhar o lado positivo também. Eu lembro uma vez que eu cheguei eu lembro uma vez que cheguei no Belisário, eu falei, eu não estou dando conta, eu estou fazendo isso. Ele continua assim, que é assim que as meninas estão dando certo. Continua do jeito que você está. Então a gente vai nessa loucura nossa. E agora, por exemplo, tem um silêncio enorme lá dentro de casa, mas com certeza está tudo bem, né? Ai. Eu acho que a gente é muito importante manter essa mente, né? Assim, manter as crianças, a gente influencia diretamente no humor deles também, né? Então, assim, a gente está sempre rindo, buscando trazer alegria, mostrar que a gente tá, não é mostrar que a gente está bem sem estar bem, mas assim, a gente tem que procurar um ambiente mais de harmonia mesmo para educar filhos, seja com autismo ou não, chegou gente aí, com autismo ou não, a gente tem que buscar esse ambiente de harmonia, porque são crianças, são adolescentes agora, né? E assim, eu acho que todas as pessoas deveriam buscar escrever suas histórias, nem que não vão contá-las, assim, mas escrevê-las. Eu acho que isso é bom, sabe? Eu acho que escrever, se puder contar, eu acho que é bom. Eu acho que se puder fazer terapia, tudo que puder fazer para melhorar, para estar bem. Eu tenho tanta história escrita que já dava um livro já. Então vamos publicar. Eu vai pegar as dela, vou pegar as minhas, a gente vai Betânia mandar as delas e a gente já vai. Nosso próximo projeto. Estou escrevendo um projeto para a família. Quando ficar pronto, eu mostro para vocês. Opa! Aí nós vamos lançar aqui também. Mas eu acho que é isso, né? Nossos filhos também, graças a Deus. Eu fico vendo, Júlia, eu morro de rir que os amigos dela me mandam vídeo da escola, sabe? Agora ela tá numa fase engraçadíssima, que ela quer ficar só com os meninos no recreio. Mas por quê? Aí eu descobri, eles me mandaram os vídeos. Eles emprestam o celular para ela jogar joguinho. Então ela tá a amiga dos meninos, entendeu? Aí eu brinco e falo, gente, vocês não podem fazer isso. Aí então tem eu ainda tenho essa intimidade com os alunos, então, né, as coisas vão fluindo, a gente vai conseguindo, né, com a nossa sabedoria, felicidade, fé. Verdade. Quantas horas? 3, 4. Então acho que, né, tem alguma coisa. Eu estou muito feliz, tá? Que você teve essa iniciativa de abrir esse espaço para conversar com as pessoas.
porque eu acho que vão aparecer muitas histórias boas, muita gente boa para conversar, e eu vou estar assistindo, sim, sempre que eu puder. E uma coisa que eu queria, né, falar aqui, que eu não posso deixar de falar nesse nosso primeiro encontro, porque, Betânia, lá em 2018, quando que foi que foi aquela questão do centro de referência, Betânia? Foi 2018? Não, foi 2013. 2013. Eu queria que você falasse um pouquinho só para a gente finalizar, desse projeto lá de 2013, que aí eu vou complementar. Certo. A Andresa, eu e a Andresa, na época, né, Andresa, a gente estava recebendo de Belo Horizonte a movimentação em Belo Horizonte, que eles estavam montando uma associação, eles montaram uma associação em Belo Horizonte. Então, a gente tinha o modelo de lei, né? E a gente foi para as reuniões, começou a levar aqui para os vereadores para discutir sobre a lei, foi para o jurídico do vereador para fazer os acertos, depois foi para a Câmara para ter a votação. Só que o processo dentro das Sete Lagoas aprovava na Câmara, mas quem tinha que assinar, a última assinatura que precisava era do Executivo. E por questões orçamentárias, a gente acredita que foi isso que foi exposto para a gente, né, Andresa? Não, assim, nós não conseguimos que essa lei fosse assinada na época pelo executivo da época, né, pelo responsável da época. Mas o centro de referência sempre foi, quando a lei Berenice Piana saiu, uma das coisas que aconteceram em algumas cidades ela falava para ter um centro de referência de autismo. Algumas cidades implantaram esse centro de referência. Então, assim, aí é outro assunto. Essa lei, ela era mais uma questão de organizar o município em relação ao autismo, né? O centro de referência foi colocado esse interesse, exposto esse interesse, mas não chegou a expor para a gente, assim, isso de uma forma com responsabilidade do poder público, né? Como de uma forma mais bem, né? Assim, foi apenas exposto isso, mas não foi colocado de uma maneira que caminhasse, né? Assim, que realmente assim, fosse um movimento mais sério mesmo a respeito do centro de referência. Apenas a ideia, né? Foi apenas exposta a ideia, mas sempre houve assim, muito nesses momentos, precisa levar para o debate, porque muitas pessoas vão apresentar ideias diferentes, né? Mas, eu acho legal as pessoas assistirem. Eu tenho uma notícia, né, boa para te dar, porque há um tempo atrás, deve ter uns 2, 3 meses, nós fomos até o Poder Executivo, né, eu e algumas mães do grupo, aí eu fui como Grupo Consciência Autismo, não fui, né, pela parte jurídica, eu fui como mãe, e nós tivemos uma conversa com o prefeito e ele falou que não teria verba sanitária para criar um centro de referência hoje no município. Só que aí agora nós deparamos com todos os jornais, todas as mídias, que esse centro de referência está sendo criado. Então, aí vai ter um centro de referência aqui em Sete Lagoas agora, com psicólogo, psiquiatra, pedagoga, departamento jurídico. Então, eles estão criando um centro de referência imediato. Então, vamos torcer agora, né? Então, o que eu falo até para a própria população, para quem está assistindo a gente, para que essa notícia divulgue, para que seja aberta, né, as inscrições, para que a gente vá lá, faça o cadastro, faça as inscrições, porque agora os nossos filhos vão ter atendimento público, né? Então, como você não está aqui, eu estou te passando essa novidade. Que bom, tomara que se torne realidade. Sim. Né? É muito importante, porque é mais uma ajuda que vai vir. Sim, 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 sim.
E vamos lá então, gente. Aí assim que for, né, inaugurado, vamos todos fazer as inscrições para que todos tenham acesso. Né? Porque a gente sabe da dificuldade de conseguir um psiquiatra hoje aqui no CAPS, a gente sabe fonoaudiólogo, a gente sabe que não consegue, a gente sabe que não se consegue tratamento. Então, com esse centro de referência, né, das famílias. É um desafio enorme. E agora, com esse centro de referência, todos estarão acolhidos. Então, né, vamos divulgar, torcendo para que dê certo. Né? Então, é isso. Lili está aqui. Deixa eu te mostrar a Lili, para você despedir dela também, porque a Lili acompanhou a gente o tempo todo aqui. Né, Lili? Eu conheço a Lili. Lili é antiga na casa. Ficou aqui. Ela está com quantos anos? Lili está com 8. 8 anos. Olha o que eu tô falando 8. Já é. Então, gente. Já está muito bem na fase de desenvolvimento, tá? Ah? Já está em outra fase de desenvolvimento. Porque mãe de autista pensa assim, né? 8 anos. Né, Andresa? Já estamos assim pensando. Qual fase ela está? Então, ó. Obrigada por vocês estarem comigo nesse momento. Foi muito importante. E eu estou muito feliz. Que seja de muito sucesso. Eu também estou muito feliz por ver vocês bem, por saber que vocês estão com novas possibilidades e que continuam firme no trabalho, que eu sei que vocês não vão parar nunca. A Andresa é uma pessoa que eu admiro muito, porque a Andresa é uma pessoa muito sensata no que fala, é uma pessoa muito íntegra, gosta, assim, ela, quando a gente precisa de uma voz, assim, que realmente, eu acho que a área da educação, as pessoas da área da educação têm esse poder, assim, né, de fala, que representa muito. Tatiana, nossa, Tatiana é a pessoa mais inclusiva que eu conheço. Eu falo, eu não vejo mãe mais inclusiva que Tatiana. Eu vejo as meninas, o tanto que você trabalha com as meninas, tanto que você trabalha, assim, por todos, mas, assim, o tanto que você é inclusiva com as meninas, eu acho muito importante. A gente, como a Andresa falou, o primeiro lugar que tem que ser inclusiva é a família. E eu acho assim, você é muito inclusiva, Tatiana. Eu acho que você vai levar essa alegria para os meninos. Eu vi que você está trabalhando com adolescente agora também. É um trabalho que eu vi que está muito bonito. Eu curto tudo lá do grupo que você está trabalhando. Muita alegria para vocês duas, muita saudade. E quem sabe qualquer dia vocês aparecem aí, eu apareço aqui. Eu apareço aí, você aparece aqui. Beijo. Gente, obrigada por todo mundo aí. Beijo. Beijo. Não fez um print, assim, um coisinho. Você vai ficar gravado, né? Faz aí o print aí. Peraí. Fez? Ai, cadê? Beijo. Tchau, gente.